Amém. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Amém. Todos acharam? Ezequiel capítulo 37, o versículo é o primeiro, vai dizer assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Peça para Deus falar poderosamente no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai amado, vivo, santo, fiel, nós já te adoramos, já glorificamos o seu santo nome. Agora te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar poderosamente nos nossos corações através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra sempre será, Pai, a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus, tira do nosso meio, Pai, todo trabalhar, Pai, do inimigo que impede da tua palavra de ser pregada, da tua palavra de ser ouvida, da tua palavra de ser vivida. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, Pai, através da tua poderosa palavra, não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. Que assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Pode se assentar. Versículo 1 até o 10, Deus vai dar uma visão para o profeta Ezequiel. Do versículo 11 até o 14, Deus vai mostrar o significado desta visão. Então no versículo 1, o Espírito do Senhor vai levar o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. No versículo 2, Deus ele vai fazer Ezequiel andar no meio desses ossos. No versículo 3, Deus vai fazer uma pergunta para o profeta Ezequiel, dizendo assim: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel, ele vai dizer assim: Senhor Deus, tu o sabes. E no versículo 11, Deus ele já vai falar com Ezequiel, dizendo que esses ossos secos é a casa de Israel. Vamos aqui, no versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então Deus ele vai fazer o profeta Ezequiel ele ir no meio desse vale de ossos sequíssimo, na vista do profeta Ezequiel. Além disso, Ezequiel ele não vai ficar ali parado. Deus ele vai fazer o profeta Ezequiel ele andar no meio desse vale. E depois Deus vai falar assim: ó Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. Ele vai dizer assim no versículo 11: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então a casa de Israel, eles estavam assim, ó, parecendo ossos sequíssimos na visão do profeta Ezequiel. Amém? Eu vou pedir para o Valdinei me ajudar aqui. Valdinei, só vem aqui para me ajudar, para me poder explicar para os irmãos aqui, para ficar mais fácil para explicar. Então, Valdinei, aqui no versículo 11,
no versículo 11, Deus está dizendo que esses ossos secos que Ezequiel está vendo é o povo de Deus, é a casa de Israel. Lê para mim o versículo 11, só até essa parte vermelha, tá bom? A parte azul que está grifada aí com azul não. Então disse: Filho do homem, estes ossos secos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Então olha que bem interessante. Na hora que Deus ele fala para o profeta Ezequiel, Valdinei, assim, ó, profeta Ezequiel, ó, esses ossos são a casa de Israel. Ele está dizendo assim, olha como o povo falava. Aqui, ó, na parte vermelha ele está dizendo: eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Esse povo, o povo de Israel, eles estavam se vendo assim, ó, fracos, sem mais força para continuar, assim, sem força e sem esperança. Você vai ver que depois ele vai falar até mesmo sem esperança, Então eles estavam se vendo assim fracos, assim como se eles tivessem tentado de tudo para mudar aquela situação, mas eles não estavam conseguindo. E eles já estavam fracos. É igual, vamos colocar um exemplo aqui, ó, meus irmãos. É o caso de Jairo. Jairo, ele já estava cansado já. O Jairo, ele já estava fraco. E assim muitas pessoas se encontram fracas. Já tentou de tudo, mas sabe, ficou fraco, não tem mais esperança, nada, e desistiram. Mas Jairo não. Jairo, ele não vai desistir. Jairo, ele vai até Jesus, né? E ele se prostra e ele roga ali Jesus. Ele roga ali para Jesus. E Jesus Cristo, ouvindo ele rogando, vai junto com ele. Ô, seu Duda, pede pro rapaz entrar, fazendo favor, coloque ele sentado. Então aqui, ó, o povo de Deus, eles estavam se vendo assim. É igual o caso da mulher também, do fluxo de sangue. Ela já estava sem esperança, ela já tinha padecido por vários médicos, até ela ouvir falar de Jesus. Então aqui, ó, Valdinei, é o caso desse povo. Lê novamente aqui, ó, no versículo 11. Ô Denise, é o caso desse povo. Pega aí, Denise. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Então eles estão falando assim: os nossos ossos se secaram. Eles estão dizendo. E tem muitas pessoas dizendo essas palavras. E lê a parte B agora. E pereceu a nossa esperança. Eles tendo assim, e no coração deles estava assim: pereceu a nossa esperança. Não tem mais jeito. Para essa situação, não tem mais jeito. E o que está acontecendo aqui, ó? Eles estão assim, ó, desanimados. Por quê? Porque eles foram levados cativo para a Babilônia. Então a família deles foram destruídas. Além disso, o templo, a arca também. A arca, como é que fala lá? A arca, né? A arca também foi levada. Então aqui, ó, eles estão assim, ó, sem esperança. E assim muitas pessoas têm isso no coração, assim, ó: meu, já me levaram a família, eu não tenho mais jeito, assim, ó, o meu emprego. Mas Deus, ele nada é impossível para Deus. Aqui, ó, em Isaías 49, no versículo 15, espera os irmãos. Deus, ele fala assim, ó, para o seu coração, vamos dizer assim, versículo 15, Valdinei. Acaso pode uma mulher
esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, você vê que Deus ele está vendo a situação do povo. Então Deus ele fala, todavia, isso é uma profecia, uma promessa de Deus. Ele não se esquece do seu povo, Então por isso que ele vai pegar o profeta Ezequiel e vai falar, profetiza Ezequiel, profetiza, da mesma maneira que Deus está falando com o irmão aqui que está nos assistindo, o Valdinei também, né, e usando a nossa vida para profetizar. E o que Deus quer que a gente profetiza na vida do irmão? Vamos voltar aqui no livro de Ezequiel, agora capítulo 37, o versículo é o 4, o Valdinei, lê aí para o irmão. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, esse é o segredo. Deus ele está falando assim, você tem que ouvir a palavra do Senhor. Então, eu estou profetizando na sua vida. E o que você tem que fazer? Você tem que ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, Deus ele quer mudar a sua situação. Deus quer mudar a sua história, mas você precisa ouvir. Tem uma grande diferença de ouvir e escutar, Valdinei. Escutar, entra num ouvido e sai pelo outro. Você assim, entra num ouvido e sai pelo outro. Agora ouvir não. Ouvir você ouve e guarda no seu coração. Você guarda a palavra de Deus no seu coração. E aqui está a diferença. Se você quer a mudança, Deus ele tem uma promessa. Ele tem uma promessa. Vamos voltar aqui no versículo 12, Valdinei, do capítulo 37. Lê aqui, ele está falando. O povo dele estava se vendo sequíssimo, estava se vendo seco, fraco. Além disso, sem esperança. E no versículo 12, Deus ele vai dizer assim: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então aqui, igual Deus está falando assim, no versículo 12, portanto, profetiza e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Lembra da história do Gadareno? Você vê que o Gadareno ele clamava de dia e de noite. Marcos capítulo 5, versículo 5. Ele clamava de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Ele já não aguentava aquela situação. E Jesus Cristo ele estava ali pregando para os discípulos, falando parábolas. Mas Jesus Cristo começa a ouvir ele clamando ali, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Aí Jesus Cristo fala assim, vamos passar para o outro lado. Os discípulos eles entram dentro do barco e nisso acontece até mesmo uma tempestade nas nossas vidas. A gente que leva o evangelho por causa de uma alma, a gente sofre grande tempestade só para salvar uma alma. Eu lembro até de uma pastora, amiga minha. Ela ficou enferma, ela teve que fazer uma cirurgia, né, mas por causa de uma alma que estava lá no hospital. Quando ela entrou lá para fazer a cirurgia, ela até pediu para a gente orar por ela. Quando ela entrou lá, lá Deus falou com ela, falou assim, olha, prega para essa moça está afastada. Então você vê que os discípulos eles enfrentaram ali uma tempestade, mas para salvar uma alma. E esse Gadareno, ele estava preso em vários sepulcros. Você vê que era uma legião. E Jesus Cristo vai libertar ele. Então, Valdinei, ele está dizendo aqui, no versículo 12. Portanto, profetiza e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
versículo 13: sabereis que eu sou o Senhor. Então a Deus, Ele está usando a minha vida e está falando assim, ó, se você pegar essa receita e tomar, você vai saber que é o Senhor que fala contigo. É melhor o fim das coisas do que o início. Lê para mim o 13 até o 14, Valdinei. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então, ó, Deus, Ele faz uma promessa. Ele fala que vai te tirar dessa sepultura. Além disso, Ele vai fazer uma transformação, igual eu citei aquele gadareno. Foi uma transformação que quando as pessoas olhavam assim para ele, eles viam que algo sobrenatural aconteceu na vida dele. Então olha aqui, Deus, Ele falando assim, ó: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, eu vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Então assim, ó, Deus me tirou, meu irmão e minha irmã, de uma sepultura, e hoje eu estou aqui, ó, levando a palavra de Deus. Então a transformação, as pessoas vão ver na sua vida. As pessoas, elas vão ver uma transformação tremenda na sua vida. Mas para isso você precisa o quê? Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa andar nos caminhos de Deus. Você precisa obedecer a voz do seu pastor. Amém. Agora vamos mudar aqui a pregação. Eu estava falando com um irmão assim que estava num sepulcro, que não tinha mais esperança para nada. A nossa vida aqui, meus irmãos, Deus já nos alcançou, sim ou não? Nós já estamos andando no caminho do Senhor. Então aqui, ó, no versículo 1, eu vou falar para você, meu irmão, que já está no caminho do Senhor. Você que já viu a mudança do Senhor na sua vida. Então, ó, Valdinei, lê o versículo 1 de Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, ó, pega isso daqui, ó. Quem levou ele, ô Valdinei? Quem levou o profeta Ezequiel para o vale de ossos secos? O Espírito do Senhor. Ele não foi sozinho, não? Não, foi levado pelo Espírito do Senhor. Então, ó, assim é na sua vida, meu irmão. Você que já está andando no caminho do Senhor. Sabe, quem foi que levou, Valdinei, Jesus Cristo para o deserto? Jesus foi sozinho? Não, pelo Espírito. Então, assim é na nossa vida. Aqui, Ezequiel, ele está sendo levado para um vale de ossos secos. Sabe, às vezes a gente se encontra, Deus nos põe também no vale de ossos secos, ou sequíssimo, né? Onde que às vezes a gente não vê não vê mais nada, não tem mais nenhuma esperança, né, Valdinei? Ou um deserto, igual aconteceu com Jesus, aquele deserto ali. Mas quem levou? Quem levou foi o próprio Espírito, o Espírito Santo. Então, da mesma maneira na sua vida, sabe, Deus te levou aí. Mas sabe uma coisa que Deus, Ele fez aí na sua vida? Você pode estar passando por um deserto, sim, ou por um vale de ossos sequíssimo. Lê o versículo 2, Valdinei, só para os irmãos entenderem. E me fez andar ao redor deles. Então, espera aí, ele não ficou parado não, Valdinei? Não. Não? Deus, Ele levou Ezequiel para o vale de ossos sequíssimo. E me fez andar ao redor deles. Ele não ficou parado não? Não. Então, ó, meu irmão e minha irmã, entenda isso. No mundo espiritual, você acha que você está parado, que nada está acontecendo na sua vida, mas Deus está fazendo você andar. Você está pegando isso? Deus está fazendo você andar. Você não está parado. Você não está parado. Eu falo assim porque eu pensava assim. E hoje, olha onde que eu estou. Eu pensava que, né, estava tudo parado na minha vida, mas não.
Não, eu estava andando. No mundo espiritual eu só não estava vendo, mas que Deus estava fazendo eu andar ali conforme a vontade dEle. E por que a vontade dEle? Porque eu entreguei a minha vida para Ele. Então tudo está na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo está na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Pode ler, Valdinei, versículo 3 novamente, versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então, olha como é forte isso. A visão do profeta Ezequiel, ele está vendo aqueles ossos, que o subtítulo fala de o vale dos ossos secos. Ele está vendo como um osso sequíssimo. E olha aqui, ó, quando ele fala osso sequíssimo, esses ossos, Valdinei, eles estavam todos assim, ó, bagunçados. Todos bagunçados assim, você vai entender. Porque na hora que Deus manda ele profetizar, esses ossos, eles começam a se ajuntar. Então quando Ezequiel ele olha assim, está tudo bagunçado esses ossos. Aí é onde que Deus ele faz uma pergunta. No versículo 3, Valdinei, eu vou ler agora. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então, ó, pega isso. Deus ele te coloca assim em um deserto ou num vale de ossos sequíssimos. Mas agora Deus está fazendo uma pergunta para você, do mesmo modo que Ele fez para o profeta Ezequiel. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Filho do homem, será que essa situação eu posso reverter? Essa situação que você está passando, eu posso mudar? Você crê nisso? O que você vai falar para Deus nesse exato momento? Eu não sei qual é a situação, meu irmão e minha irmã, que você está vendo. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Deus está falando, acaso tem alguma coisa que é difícil para mim? Você consegue entender isso? Então Deus ele coloca você num lugar sim, sabe, num lugar que às vezes você acha que, como eu saio daqui? Mas Deus ele faz uma pergunta ainda para você. Ele te coloca assim num lugar, sabe, que às vezes a gente não se agrada. Além disso, ele faz a gente andar, porque Deus ele não pega ninguém para ficar parado, sabe? Ele faz a gente andar. E além disso, ele faz uma pergunta ainda para a gente. Ele fala assim, acaso é impossível eu te tirar daí, se eu que te coloquei? Há alguma coisa impossível para mim? Você lembra o que Deus fez com José? Deus deu um sonho para ele. Da mesma maneira que Deus tem um sonho para você. Mas Deus ele não falou para José o que ele teria que passar para conquistar esse sonho. Você entendeu? E José ele teve que ser preso. E ele merecia estar ali no presídio? Não. Ele pegou a mulher do Potifar? Também não. Mas quem colocou ele ali? Ele estava sendo injusto. Ele estava sendo preso injusto. Mas eu falo assim, mas era necessário ele estar ali. E por quê? Eu vou explicar aqui, no versículo 3. Deus está dizendo assim, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então disse-me ele, profetiza a estes ossos, assim diz o Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então Deus está falando mais uma vez com aquele que está, ouve a palavra do Senhor. Você quer mudança? Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, no versículo 5, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. No versículo 7, Valdinei, lê aqui o versículo 7 para a gente.
Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Olha aqui bem forte isso daqui, ó. No versículo 5, no versículo 4 até o 6, Deus ele fala para ele profetizar. Ele está ouvindo, Deus está falando, ó, profetiza. No versículo 7, Valdinei, ele vai profetizar, né? Lê aqui novamente, versículo 7. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Ô Valdinei, não foi depois que ele profetizou, houve o ruído, não? Enquanto eu profetizava. Na sua Bíblia está aí o que, meu irmão e minha irmã? Depois que ele profetizou, houve o ruído? Como é que está aí? Denise, como é que está aí, Denise? Versículo 7. Não foi depois que ele profetizava, não, Denise? Foi enquanto ele profetizava. Então Deus está falando assim, ó, enquanto você está orando, olha, o mundo espiritual tá sendo a favor seu. Deus ele está dando a vitória. Enquanto você está profetizando, meu irmão, enquanto você está orando, Deus ele está te dando a vitória. Então, lê mais uma vez, Valdinei. Então profetizei, segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. Então, ó, é igual Moisés, meu irmão e minha irmã. Enquanto suas mãos estão levantadas, Josué está vencendo a guerra. Enquanto suas mãos estão levantadas, seu marido está vencendo a guerra. Enquanto suas mãos estão levantadas, sua esposa está vencendo a guerra. Enquanto suas mãos estão levantadas, seu trabalho, sua empresa, você está sendo vitorioso. Enquanto suas mãos estão levantadas, seu filho está tendo vitória. Mas se você abaixar as mãos, meu irmão, sabe, aí quem vence aí não é mais você. Aí não é mais você. Mas enquanto você está com a mão levantada, você tem vitória. Sabe, enquanto você está ali, ó, profetizando, já tem ruído. Você precisa crer nisso. Você precisa entender isso, que cada oração sua, ó, Deus ele te dá a vitória. Você precisa entender isso, precisa guardar isso. Leia aqui o versículo 17 novamente, Valdinei. Versículo 7. 7, isso, perdão. Então profetizei, segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Ô Valdinei, então espera aí, quando ele profetizava, os ossos não se espalhavam, não? Não, se ajuntavam. Se ajuntavam? Cada osso contra o seu osso. Então Deus está falando com você, meu irmão. Você crê em palavras assim proféticas? Eu creio também. Palavras reveladas. Ele está falando, enquanto você está profetizando, não está espalhando, está ajuntando. Está ajuntando na sua vida. Sabe, está ajuntando aquilo que você olha assim, ó, que não tem jeito, enquanto você está profetizando, eu profetizo que vai dar certo. Isso está no mundo espiritual, ó, ajuntando na sua vida. Cada ossos aos seus ossos. Então aqui, ó, Deus aqui na hora que ele fala cada osso com seus ossos, ele precisa te colocar no lugar correto. No lugar correto, você precisa estar no lugar correto, porque se você não estiver no lugar certo, meu irmão e minha irmã, você não vai conseguir ter a vitória. Então, ó, Deus ele está falando assim, ó, eu preciso te colocar no lugar certo, igual eu citei José. Ele precisou estar onde? No lugar certo, Então, na hora que ele fala assim, ó, então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam com outros ossos, e se ajuntava cada ossos aos seus ossos. Então aqui, ó,
Deus precisa te colocar no lugar certo. Deus precisa te colocar no lugar certo. Você precisa estar no lugar certo. Agora, onde que vai ser esse lugar certo na sua vida? Eu não sei. O lugar certo de José foi aonde? Numa prisão. Então, em todas as coisas você tem que dar glória. Agora, você quer um conselho? No versículo 1, Valdinei, lê novamente o versículo 1 para a gente já finalizar. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ô Valdinei, aqui tem uma revelação aqui tremenda. O Senhor levou ele aonde? No vale que estavam cheios de ossos. Colocou ele aonde? No meio. No meio. Por que no meio? Você consegue entender? Que ele tinha que sair dali. Ele tinha que Se andar. Valdinei é esperto para Dedéu, né? Parabéns pro Valdinei. Sabe o que ele colocou no meio, Valdinei? Para ele não pisar nos ossos secos. Meu irmão, ó, Deus está falando assim, ó, na hora que eu te colocar no lugar aonde que eu tenho preparado para você, seja humilde. Não esquece de onde que você saiu, não. Não esquece que um dia você foi um osso seco também, não, meu irmão. Sabe, tem humildade. Tem humildade, tem humildade. Porque tem pessoas, Valdinei, que quando chega aqui, pisa nas pessoas. Sabe, esquece que na hora que chega onde que Deus colocou, assim, ó, ele pisa. O sucesso, sabe, a fama ou a autoridade que Deus ele passa, sabe, ele esquece que ele nasceu para fazer discípulo. Sabe, discípulo, a gente tem que se ver como antes a gente era, da mesma maneira que Deus teve misericórdia das nossas vidas. Sabe, a gente tem que ter misericórdia da vida dos irmãos. Então aqui, ó, Deus, ele deixa bem claro. Quando eu te colocar aonde que eu tenho prometido, sabe, eu tenho falado com você através de sonhos, através de profetas, não se esqueça nunca que você foi um osso seco um dia. Então toma cuidado. Às vezes você pode pisar em alguém que lá na frente pode te ajudar. Sabe, que está sendo levantado para te ajudar. Então não esqueça disso não. Não esqueça disso não. Guarde essas palavras no seu coração. Então sempre tenha humildade. Sempre, ó, uma coisa que eu sempre vejo, Valdinei, é da onde que Deus me tirou. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor Fábio, por que você leva as pessoas embora? Eu levo porque antes eu queria que alguém me levasse embora junto com minha mãe, cheio de sacola, e ninguém levava. Sabe, meus familiares lá com o carro, e ninguém levava a gente, era coisa de 10 minutos, levar a gente assim, era rapidinho, mas ninguém levava. Hoje, graças a Deus, eu levo todo mundo. Se eu encontro eles assim, ó, eu levo eles. Sabe por quê? Porque aquilo que eu passei, eu não quero que outras pessoas passem. Você entendeu? Então você nunca pode esquecer aquilo da onde que você saiu. Sabe, você não pode esquecer de quem você era antes. Tem pessoas que quando começa a ter dinheiro, eu já conheci. Sabe, o dinheiro transformou. Sabe, você não pode nem entrar mais dentro da casa da pessoa, a pessoa já te atende do lado de fora. O tratamento dessa pessoa é diferente já. Não tem mais a humildade, sabe, não reconhece mais nada. Então aqui, ó, por isso que Deus ele está fazendo, está levando o profeta Ezequiel no meio. Aqui, ó, da mesma maneira, Deus ele fala assim, ó, quando eu te colocar lá, não se esqueça de onde que eu te tirei. Não pisa. Porque aqui, ó, na hora que eu falo de ossos secos, meus irmãos, tem muitas pessoas que eu vejo que estão assim, ó, quebradas mesmo. Estão precisando de ajuda. Sabe, estão precisando assim, me ajuda, eu não sei, eu peco sim, sabe, e as igrejas estão igual os fariseus lá, já julgando, quem é o julgamento é de Deus, sabe, e da mesma maneira que Deus ele foi misericordioso na minha e na sua vida, assim devemos ser na vida de qualquer um, porque um dia, esses ossos secos, foi eu, foi você. Então isso é fazer discípulo. E é isso que Deus se agrada. É essas pessoas que Deus se agrada. Porque Deus ele fala assim, meu, deu tanto trabalho para trazer,
deu tanto trabalho para trazer para cá, sabe, para trazer, e vocês chutam, vocês não sabem tratar. Lembra quando vocês eram do mundo? Quantas vezes eu tive misericórdia? Né? Então, meus irmãos, estão aqui, ó, Deus ele fala profundamente no nosso coração. Fala profundamente. A gente não pode esquecer que um dia esses ossos secos aqui, ó, foi eu, foi você, né? E devemos tomar cuidado. Amém. Glória a Deus. Amém, Valdinei. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem ficar de pé. Amém. Você que está assistindo essa pregação, toma posse dessa palavra. Você que se encontra no vale, assim, você que se encontra assim como um osso seco ou sequíssimo, né? Tem esperança para você sim, meu irmão e minha irmã. Procura uma igreja, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ó, Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, a palavra de Deus, você tem que meditar, Josué. Esforça-te, tenha bom ânimo. Não te mandei eu? Então, você tem que meditar na palavra. Procura uma igreja. Deus ele vai te fortalecer e ele vai te guiar, meu irmão. Sabe, a sua situação, ó, se você tomar posse nessa palavra, já mudou, já mudou. Agora você que já está firme e forte, você é um Ezequiel. Você é um Ezequiel. Só espera no Senhor. Olha, você não está, se você está se vendo por esse deserto ou por esse vale de ossos seco ou sequíssimo, né? Hoje, através dessa palavra, entenda isso. Ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você não está parado, você está andando. Você está andando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó, sua vitória está mais perto. Tá bom? Então, só espera no Senhor que você vai ver, você vai dar a vitória, você vai cantar um cântico novo aí, tá bom? Toma posse dessa palavra, amém? Glória a Deus, amém, família. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador?